Olá, futuro aluno de serviço social, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa terceira aula do itinerário de aulas gravadas. Vamos lá? Hoje a gente vai discutir sobre a importância da informação estatística para as políticas sociais no Brasil. Esse também é o primeiro texto da nossa atividade, que é o do fichamento de citação, que eu já postei para vocês como é que deve ser feito o fichamento de citação. E aqui eu trouxe alguns trechos do texto que vocês também vão fichar, certo? Então vamos lá? Primeira coisa que o texto nos traz, né, que é interessante e importante saber, é que boa parte das conquistas que nós tivemos, né, conquistas de direitos, avanços, como, por exemplo, a presença de mais grupos sociais no ensino superior, como o pessoal quilombola, afrodescendentes, indígenas, a presença de mais diversidade na universidade foi uma das conquistas que foram ocasionadas justamente por conta das informações estatísticas e das pesquisas das pesquisas quantitativas. Isso ocorre porque essas pesquisas estatísticas elas conseguem nos dizer quais são os problemas sociais que são enfrentados pelos brasileiros. Né? A partir dos dados estatísticos, nós conseguimos descobrir quais são as questões sociais enfrentadas, e a partir disso a gente pode se mobilizar para resolver essas questões sociais, para mitigá-las ou para construir projetos de transformação, certo? Então, a primeira grande coisa que a gente tem que destacar aqui é que a pesquisa estatística em serviço social nos ajuda a conquistar direitos fundamentais, certo? Segundo ponto aqui importante é que para que essas políticas e programas sociais consigam cumprir os seus objetivos específicos e contribuir para a maior efetividade social da ação pública, é necessário produzir informações e estudos de diferente natureza. Né? Então, aqui é importante realizar esses estudos, porque isso permite com que a gente construa políticas públicas e programas sociais eficientes. Um exemplo claro disso é o projeto de vacinação que a gente está fazendo durante a pandemia. É graças aos dados do IBGE que nós temos de 2010 que foi possível estruturar o programa de vacinação de maneira tal que a gente poderia estabelecer as metas por faixa etária. Então, foi por isso que foi permitido que, por exemplo, Natal pudesse estabelecer a sua meta de quantos adultos, idosos, né, existem na cidade de Natal para receber essa dosagem. E, a partir disso, dessa estatística, desse dado, construir o seu programa de ação. Então, é importante a gente ter essas informações estatísticas para que a gente possa, então, construir políticas sociais mais eficientes, certo? Com metas bem claras, estabelecidas e que, de fato, possam trazer benefícios às pessoas. Aqui é um pouco sobre os principais levantamentos, né? Então, quais são os principais levantamentos, quais são as principais pesquisas no momento no Brasil? Então, os principais levantamentos no momento são o do IBGE, que são os censos demográficos, né? Que aí pesquisa todos os brasileiros. Nós temos também do IBGE a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, que é a antiga PNAD, que acontecia a cada 5 anos, e agora é a PNAD Continua, que acontece todos os anos, ou deveria acontecer todos os anos, por conta de uma série de questões não vem ocorrendo, né? E esses aqui são as pesquisas do IBGE. As pesquisas também podem acontecer a nível estadual. Existem pesquisas de informação básica municipais realizadas pelas secretarias municipais de cada local, né? A gente tem também as estatísticas do registro civil, organizadas pelos cartórios, né? A gente tem as pesquisas do orçamento familiar e a pesquisa mensal de emprego e a economia informal urbana, que são pesquisas realizadas pelo Ministério da Economia, que são pesquisas mensais de acompanhamento, né, da situação econômica.
E nós temos a Pesquisa Nacional de Saúde, que é coordenada pelo Ministério da Saúde, certo? Então, esses são os principais levantamentos estatísticos no momento, ok? E por que é tão importante, né? As pesquisas estatísticas, elas ganharam muita força na construção de políticas públicas no início dos anos 2000, né? Os governos do ano 2000 em diante começaram a perceber que era necessário coletar esses dados para produzir transformações sociais. E aí, uma das primeiras coisas que a gente conseguiu perceber com esse censo foi justamente localizar, né? Localizar dentro do território nacional aonde é que estão as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade social. Qual é a maior demanda, né? Construir diagnóstico. Que programas precisamos fazer? Os programas que nós vínhamos fazendo, eles realmente eram úteis? Eles realmente eram efetivos? Causaram as transformações que estavam pretendendo? Atenderam o público que estava pretendendo? Tudo isso a gente só conseguiu perceber por conta dessas pesquisas. Então, essas pesquisas nos ajudaram a identificar e a priorizar aonde a gente pode fazer uma ação, né? Aonde a gente deve agir ou construir programas e políticas. E ela também está intimamente ligada à questão orçamentária. As estatísticas públicas, em especial os indicadores sociais, cumprem papel fundamental no dimensionamento de questões sociais latentes na sociedade, que vocalizadas adequadamente, podem entrar na agenda prioritária do governo. Ela tanto serve para a gente poder fazer um acompanhamento, né, quanto ela serve também para mobilizar grupos sociais. Então, voltando lá para o início, né, para um exemplo inicial, que é o exemplo das cotas. Quando saiu os dados mostrando, né, principalmente do Instituto Anísio Teixeira, das pesquisas educacionais, mostrando que a maioria das pessoas que estavam no ensino superior eram pessoas brancas e que os negros tinham dificuldade de acessar o ensino superior, né? O movimento negro brasileiro se organizou para fazer pressão para que o governo construísse uma política de inclusão social dos alunos afrodescendentes no ensino superior. Então, colocar esses estudos, colocar essas informações, colocar essas estatísticas, publicá-las, ajuda a gente a mobilizar, né, os grupos sociais e, com isso, eles poderem provocar essas transformações e construir essas políticas públicas. Outra coisa é que o orçamento, como as políticas públicas, todas elas são construídas com base no censo, né? Então, atrapalhar o censo do IBGE significa que a gente não vai ter dados atualizados e, portanto, as nossas políticas públicas vão ser possivelmente falhas, porque elas não vão estar de acordo com a realidade. Um exemplo simples, né? Vamos supor que a pesquisa continue atrasando e a pandemia continue avançando. Nós não vamos saber ao certo quantas pessoas devemos vacinar, porque não temos os dados coletados. Os dados que nós temos são de 2010. A meta que a gente estabeleceu foi de 2010. Então, vamos supor que de 2010 a 2021 tenha a população do Brasil aumentada em 38 milhões. Só que o dado que a gente tem é de 2010, são 200 milhões de pessoas. Então, quando a gente for organizar para fazer a compra da vacina, a gente vai comprar a vacina para 200 milhões de pessoas. E as outras 38 milhões de pessoas que não foram contabilizadas nos últimos 10 anos não vão entrar neste cálculo. Logo, elas não vão ter acesso a essa vacina porque, dentro da lei orçamentária, elas não foram contabilizadas porque elas não entraram nos dados estatísticos porque não foi feita pesquisa. Né? Então, veja o quão importante é a gente ter esses dados atualizados para que a gente possa fazer as escolhas corretas e, inclusive, saber como organizar o orçamento nacional, para alcançar os objetivos. Ok? Eu vou linkar aqui na descrição do vídeo um link de um conjunto de entrevistas muito legal, feito com dois pesquisadores da Unicamp, sobre o problema do não financiamento do censo de 2021 pelo IBGE, né? E o quanto isso pode provocar um apagão estatístico.
ok? Então, por favor, assistam, o link também está na descrição, certo? E até a nossa próxima aula.